Olá, taurinos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para o amor, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. É uma leitura geral, então vocês precisam adaptar. É uma leitura de amor, gente. Para quem não está numa relação íntima e nem quer, essa leitura serve para as relações como um todo, principalmente a primeira parte, talvez sirva para a questão do autoconhecimento, tá? Então já fica aqui a dica para você, de repente, não achar que perdeu o seu tempo, né? Porque não vamos falar de dinheiro aqui, apesar de ter uma área que a gente vai abordar, que é o seu cotidiano, a sua estrutura. Mas não é uma energia focada nisso, tá bom? Essa é uma leitura que eu trago simplificada, porém ela é uma leitura que eu tenho bem completa, e eu tenho amostras dela aqui no meu canal, do Alquimia do Amor, tá? A primeira fase a gente vai ver a energia de Touro. Ainda para as leituras de amor, tá? Eu agradeço todo mundo que comprou com o cupom Maravilhosas até dia 31 de março, tá? Eu vou disponibilizar no último dia, que é domingo, dia 31, algumas leituras a mais, ok? Então, fiquem atentos, depois o cupom acaba, tá? Então, é isso. Para quem quiser fazer leituras de amor, eu vou abrir só para amor mesmo, tá bom? Então vamos lá, Touro. Vivere veni versum vivus vit, vivere veni versum vivus vit, vivere veni versum vivus vit. Vamos ver como está Touro. Uau, amor, a carta do Sol. Muito bem, muito bem, muito bem. Amor é o sentimento amor, tá? É uma coisa que a gente possui, só que... Porque não adianta, se você não tem amor dentro de você, e na verdade a gente tem, e ele inclui também o amor próprio, ainda mais com a carta do Sol, que é uma carta que traz essa coisa da individuação. O 19 do Sol é o 10 da roda da fortuna, que é o 1 do mago. O 1 é alguém que, antes de mais nada, se ama, ok? Mas a questão é que o amor é uma coisa que a gente tem dentro de nós, mas a gente tem a percepção do amor na troca do amor. Por isso que quando você faz algo com amor, seja lá o que for, até o seu trabalho, o amor está ali, você sente isso. E é claro que tem formas, né, de aproveitar esse amor que são mais interessantes que, claro, o amor romântico. Eu acredito que seja a maneira talvez mais intensa de viver isso, né? Mas a gente tem várias formas de amar, ok? Prazer, sexualidade, opa, 5 de copas, aqui a gente tem um probleminha, tá? Por quê? Porque o prazer aqui, claro, se a gente tá falando de relacionamento a dois, tem essa questão da sexualidade, tá? Mas o prazer é prazer como um todo, né? E a gente vai ter que ver isso aqui, porque Touro parece que tá um pouco sem prazer nas coisas, né? A gente sabe que o problema é emocional, 5 de copas, né? Houve algum tipo de dor realmente emocional muito profunda que tirou um pouco o colorido das coisas, né? Tem algo aqui importante, porque na carta do Sol, pelo menos nesse nível do amor, né, que ainda não se relaciona, ele não tá interagindo, não tá conseguindo interagir com o prazer, vocês têm a carta do Sol. Então, essa água que ela tende a 5 de copas para mim é uma água parada, né? E com essa carta do Sol, é como se essa água fosse se desinfetar mesmo, né? Porque uma água parada, o que ela cria? Micro-organismo, não é isso? Ela, entre aspas, apodrece, né? Então, o que acontece? O Sol, ele tem esse poder de regeneração, tá? Então, é um bom começo, mas vamos continuar vendo aqui, Touro. Estrutura, o 2 de paus. Estrutura com o 2 de paus é alguém que está vendo possibilidades. Geralmente o 2 de paus, a pessoa está atrás da sua estrutura, né? Seja ela material, dinheiro, ou seja o trabalho, consolidação da sua vida. Por que eu trago essa casa, né? Se você não tem o mínimo de estrutura emocional física, né? Às vezes é difícil você... Primeira casa que atinge aqui é a casa do prazer, tá? Então, por quê? Pensa, por exemplo, que você não tem uma estrutura de saúde física. Você pegou, sei lá, ficou doente, né? Você não tem vontade de fazer as coisas lá, porque você tá doente. Quem tá com 40 graus de febre não quer sair da cama. Então,
Então, por isso que é muito importante. Eu estou trazendo, claro, um exemplo bastante drástico, mas isso vai ter nuances e a gente tem outros tipos de desestruturas. A física fica muito óbvia, por isso que eu trago ela. Mas a gente pode estar emocionalmente, né, quebrado, né? Mas eu sinto uma recuperação de touro aqui. Comunicação, a carta do louco. Bom, o louco na comunicação... Tudo bem que o louco é o 22, tá? Quando a gente conta as cartas, a gente não usa o 0, a gente usa o 22, porque o 0, ele só faz diferença se você multiplica por 0, né? De qualquer forma, o 0 só leva a 0, né? Então, a gente faz o 22 porque aí a gente dá movimento. A vida é sempre em movimento. Então, o 22 é também o número 4 do imperador. Na comunicação, claro que o objetivo de vocês com o 22 é se tornar o 4 bastante estruturados, mas a carta do louco é alguém que às vezes fala meio sem pensar, né? Ou é alguém que pode estar sem muito compromisso com aquilo que está dizendo também com a carta do louco. Ah, porque eu estou fazendo de má fé? Não, porque a carta do louco, não sabe, o louco ele se joga para algo, mas ele se joga como uma experiência, ele não tem um plano pronto. Ele está numa encruzilhada e tem dois caminhos e ele dá um salto de fé. Né? Aqui no sentido de escolher um, porque eu não tenho como ver o que seria o outro. De certa forma, eu tenho que alguma coisa dentro de mim me puxa para um dos lados. Né? Então, depois que a gente já está no caminho, aí a gente começa a entender as coisas, mas até ali, na escolha do tipo, eu quero ser feliz. Não é? Isso é uma escolha super importante, principalmente que você está com 5 de copas. Como é que eu vou fazer isso? Não sei, eu quero ser feliz. Então, é uma comunicação mais aberta. Mas é uma comunicação que talvez seja só de contato no primeiro momento, né? Por quê? Porque eu ainda não sei exatamente o que eu quero. Eu tô vendo as possibilidades das minhas estruturas, tá? Como um todo. E é claro que se eu tô numa fase dessa, isso vai influenciar as minhas relações. Para quem já tá numa relação, essa relação aqui é complicada, né? Para quem passou pelos 5 de copas, o outro lado tem que ter bastante estrutura para segurar. É que se touro tem todo esse amor aqui, é difícil largar, né? Porque a carta do sol numa relação, ainda mais nesse emocional, é alguém que traz muita energia positiva, ilumina tal, apesar de ter perdido um pouco o gosto pelas coisas, né? Então, se o outro puder estar compensando aqui neste lado, não tem, talvez, dá para perceber que isso é só um período. Na estrutura também, se você já está numa relação, provavelmente você estava com uma pessoa... Né, a pessoa que está ouvindo aqui por causa de touro deve ter passado, deve estar se reconstruindo, né? Seja emocionalmente, seja materialmente, não é? Porque se eu perdi um pouco esse colorido do prazer, e os taurinos são hedonistas, é importante o prazer, então isso é uma coisa importante para touro. Então, dentro da vida de touro, isso é complicado. Só que touro tá com aquela luz do amor, então tem esperanças, né? Só que que fase que touro tá? Touro está numa fase de muita abertura. Então, para quem tá com touro, se você tá num relacionamento sério, saiba que touro tá muito aberto a conhecer pessoas e tal. Então, se a pessoa do outro lado for ciumenta, é complicado. Porque, na verdade, touro tá vendo as possibilidades da vida. Porque não sabe exatamente que caminho seguir, ok? Mas não estamos falando só de relacionamento, parece que a questão de touro é mais ampla. Só que para quem tá no relacionamento, o outro lado tem que ser meio compreensivo. Agora, e se você, touro, tá sozinho ou sozinha, você tá chegando na vida de touro, né? Então, touro tá sozinho ou sozinha aqui, se você for conhecer alguém, né, a comunicação, ela vai ser bastante rápida. Vamos ver aqui o compromisso, 7 de copas, É bem o resultado do 5. Eu sempre falo que o resultado do 5 é o 7, meio que a consequência, né? No 5 de copas, por exemplo, a consequência do 5 de paus é o 7 de paus. A pessoa que foi atacada no 5 de paus, por exemplo, ela fica super defensiva no 7 de paus, porque ela dá a volta por cima, e aí aquela pessoa que a melhor defesa já é o ataque. Você nem falou, ela já tá te dando uma bordoada. Por quê? Porque é o efeito do 5. Qual é o efeito do 5 de copas, né? Dessa tristeza profunda tal, a desconfiança, entende? Eu acredito, no 5 de copas eu acredito piamente que eu não nasci para ser feliz. Ou a dor me englobou, né? Eu tava aqui numa redoma de dor. E é interessante porque isso pode ser também uma autopunição, né? Quando eu tiro o prazer, que no caso de touro é uma coisa importante, pode ser uma autopunição. Por que eu tô falando isso? Porque no amor, touro ele tá só evoluindo.
porque a gente tem o 19, que é a carta do Sol. É um momento muito importante de iluminação, ok? Pode ser um grande processo, mesmo de lapidação. A Touro é muito apegado às questões materiais, aos prazeres materiais. Pode ter passado por um processo de desapego, ok? Ah, porque não vai ter? Não, é porque precisava se conectar mais fortemente com o emocional. Com o seu emocional, claro que aí também estar pronto ou pronta para as relações. Mas por que, Vivi? Porque pode ser que você tenha tido relações até então que você não se baseou tão fortemente no amor. E aí você pode ter se lascado aqui. Então, para quem está numa relação, para Touro que está numa relação, vocês estão muito desconfiados da relação atual, tá? Vocês até querem se jogar, vocês estão se comunicando, estão se abrindo, porque você está se curando emocionalmente. Mas aí, quando você também está se curando emocionalmente, você está vendo possibilidades, você está vendo se aquilo está fazendo sentido para você ou não. Então, você tem um pouco de desconfiança, tá? Vamos pegar o destino aqui de Touro. Cavaleiro de Ouros. O mundo. Uau! Uau! E eu falei, né, o 6 de paus. O Touro tá caminhando para tá vivendo super bem na questão do amor, tá? Tá. Mas, antes de mais nada, esse amor, comunicação, amor. Touro tá muito estruturado nesse eixo, né? Eu me comunico, eu vou construindo esse amor. Se alguém tá vendo Touro e aí tá tentando entrar em contato com a questão do prazer, aí tá complicado, porque Touro tá fechado. Mas a gente vai ver o resultado, porque assim, quando a gente tem muita água, o que a gente faz? Eu até comentei isso no Diários, mas deu diferente do de vocês. Quando tem essa água em excesso, a gente tem que colocar fogo, tá? Não tem como esgotar essa água, né? Não existe esse buraco, essa abertura que eu tiro e esgoto, né? Eu tenho que transformar esta água. Então, a maneira de transformar essa água no caso, entre duas pessoas, né? Não é conversar, posso garantir, tá? Mas será provavelmente os prazeres, a questão do fogo, tá? Ou a mesma terra, uma estrutura, né? A terra absorve a água, ela dá estrutura para a água, tá? E é importante que no caso de Touro aqui, parece que a terra é que está sendo a questão, é o próprio elemento de Touro, mas de alguma forma é o que dá resultado, tá? O fogo aparece, talvez, nesse impulso, né? Apesar do louco ter um aspecto do elemento ar, mas esse impulso, né? Se a gente fala de ter um impulso né? Esse ar está direcionando uma ação, né? O louco tem uma ação, né? Então, essa ação está na fala. Então, pode ser também que Touro precise conversar com alguém que ele possa mostrar esse lado apaixonado. Então, se você tá com o Touro, você tem que ter um pouco de saco, tá? Pra quem já tá na relação, certo? Mas vai valer a pena, sim. Touro tá com a carta do Sol, né? No amor. Isso é bom pra qualquer ser humano que tiver em volta, né? Quando alguém tem o Sol, ou a carta do mundo, ou a carta da estrela no amor, é uma pessoa que irradia luz. Aí só Vivi, mas por que o 5 de copas aqui? Porque pode ser a parte do prazer tem mais a ver com a parte física, né? Com a parte dos 5 sentidos. Então, não tá... O que o Touro tá fazendo com o 5 de copas é não ter. Ele não tá provocando algo em alguém com isso. Ele tira da vida dele, né? Mas é claro que quem tá perto de Touro com a carta do Sol no amor sente algo positivo, tá? Mas vai ter dificuldade de criar vínculos, porque Touro com o 7 de copas está muito desconfiado. 2 de paus, né? O Cavaleiro de Ouros fala que a coisa tem que ir devagar. A conversa tem que ser apaixonada com a carta do louco. E até, de certa forma, o Touro com a carta do louco na comunicação está aberto à comunicação. Totalmente aberto. Vai conversar provavelmente com todo mundo. Mas para construir essa comunicação, né, para estruturar o 22 e se tornar o 4, tem um trabalho a ser feito, tá? Mas é algo que acontece devagar, né? E Touro tá se encaminhando, né, para essa questão desse fechamento, provavelmente desse eixo aqui, né? Que essa questão da falta de prazer tá incidindo diretamente na questão do compromisso. E olha, eu tô falando até com o compromisso com qualquer pessoa, né? Então, o Touro provavelmente saiu dos seus compromissos, né? O Touro costuma ter muito compromisso, mas tá um pouco cansado. Mas é um processo aqui, né? Porque a gente sabe que o Touro passou por muitas torres nas leituras. Então, o que acontece? Aqui tá chegando nesse ciclo de fechamento, provavelmente através do amor,
talvez de um amor incondicional, de um amor próprio, de um amor por você, pela sua vida, enfim, para depois você construir, talvez, esse amor romântico. Vai construir com 6 de paus? Opa, vai. Mas é assim? Não. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Aqui, porque é com o 2 de paus, né? Touro, às vezes, também fica analisando demais, né? 2 de paus é aquela pessoa que fica ali analisando, às vezes não toma atitude, né? Mas pelo menos conversar, Touro consegue. Eu acho que a atitude é da parte mais física, se você tá conhecendo Touro, tá? Vamos ver a pessoa. E mesmo quem tá numa relação com Touro, talvez você esteja percebendo uma melhora, mas a questão aqui da intimidade de vocês ainda tá um pouco travado, né? Mas é um caminho que vai desbloquear, com certeza, com a carta do mundo e com a carta do sol não tem como, ainda mais com o 6 de paus, que de certa forma é a volta por cima, né? É o Touro voltando exatamente para esse fogo. Então, temos sim esse caminho. Vamos ver a pessoa que tá chegando para Touro. 2 de espadas. É uma pessoa que tá um pouco em dúvida em relação ao amor. É uma pessoa que tá, talvez, vamos dizer assim, repensando o amor, né? Isso acontece? Acontece, né? Às vezes a pessoa tá revendo o que é importante. Pode ser uma pessoa que tá numa fase que não sabe se é racional, se deve ser racional ou emocional, não sabe exatamente qual é o papel do emocional e do amor na vida da pessoa, tá? Ou sabe que aqui tem que, para quem tá com Touro, que tem uma escolha, tá? O 2 de espadas fala de uma escolha onde eu tenho que ter consciência que é uma consequência. Então, se alguém tá se relacionando com Touro, sabe que, de repente, eu falei pra vocês, né? Sabe que o amor tá a carta do sol e é maravilhoso, né? Porque tem um poder, inclusive, curativo muito grande. Imagina uma energia de água cheia de sol. É uma água dourada, entende? Então, tem esse poder de cura. Só que tem um processo aqui que é uma escolha. Então, não dá pra pegar esse pedaço de Touro. Não, provavelmente é o combo. Não dá pra gente dividir as pessoas em pedaços, né? Acho que esse está sendo o problema da pessoa que já se relaciona com Touro ou a pessoa que conhece Touro. Pode ser que o outro lado queira algo físico muito rápido, por exemplo, e Touro esteja um pouco mais na sua, né? A carta do eremita. Opa, aqui, ok. Pode ser que a pessoa que está se relacionando com Touro aqui, na questão dos prazeres, é uma pessoa discreta, uma pessoa que sabe muito bem o que quer, e talvez uma pessoa calma também. O eremita é alguém que sabe o que quer. E tá tudo bem. Quando a gente fala que Touro tá meio fechadinho, o eremita é fechadinho, mais consciente. Touro tá, talvez, com esse bloqueio, né? Meio inconsciente, emocionalmente afogado ali. Mas a pessoa é alguém que tem muito autocontrole com a carta do eremita, tá? Em termos, principalmente, desses prazeres. É alguém que sabe o que quer, não se desvia. É algo bom? Tá? Não é uma pessoa que procura a questão dos prazeres de uma maneira totalmente descontrolada. Lembrando também que o eremita ele tem um aspecto do alquimista, tá? Só que essa alquimia, antes de mais nada, é interno, mas de certa forma é alguém que passou, talvez até por algo parecido com Touro, né? Não sei se foi no mesmo aspecto do prazer, mas é alguém que passou e está passando, né, por grandes processos de transformação também. Ó, na estrutura, o julgamento, com certeza essa pessoa passou por grandes processos de transformação. Eu esqueci de somar até os arcanos maiores de vocês, ó. Só por fora, tinha dado 19 com 22, 51, que dá 6, os enamorados. Mas aí, se eu somo também com... porque são duas energias, né? Mas se eu somo as duas, 40, 62, 8. Dá 6 e 8, ou seja, os enamorados e a carta da justiça. Que fala, de certa forma, de você retomar aqui um poder, tá? Bastante forte. E os enamorados falam, assim, de um relacionamento que tá... Olha, tem um relacionamento aqui que tá oculto ainda, no caso, mesmo que você já esteja numa relação com Touro. Mas por que tá oculto? É porque Touro saiu de maneira muito intensa de uma das bases da relação, do relacionamento, que é a questão dos prazeres. E, de verdade... Se você for conviver com uma pessoa que tá, sei lá, ou se lamentando, ou se martirizando, ou ela tá num processo de sacrifício, é complicado,
certo? É complicado porque se você não tá nessa fase, você vai falar, mas eu não tô nessa fase, já passei pelo sacrifício, né? Então, tem que saber lidar. A pessoa que tá aqui com touro é alguém que tem bastante autoconhecimento, é alguém que no amor tá revendo né, as suas escolhas a respeito do amor com o 2 de espadas, tá vendo se realmente deve ser tão emocional ou tão racional. Às vezes as pessoas erram por ser excessivamente racional e às vezes as pessoas erram por ser excessivamente emocional. Tá? O erro vem dos dois lados, tá? Tudo depende da circunstância. E é alguém que está fechando um ciclo aqui. Né? Dentro da estrutura, é alguém que pode estar mudando de carreira, mudando de empresa, tá? Mudando de cidade, fazendo uma mudança grande. Né? Então, é alguém que está passando por um processo de mudança bastante grande. Por isso que na parte da escolha, está tentando escolher. Tá nesse processo de rever, né? Para que caminho quer seguir. 3 de paus na comunicação. É uma pessoa bastante expansiva. Ah, com certeza a comunicação não terá nenhum problema, tanto para touro quanto para pessoa, né? Inclusive, pode ser que touro comece a comunicação, porque touro está com o arcano maior aqui. E para os outros aspectos, o touro está com o arcano maior na comunicação e no amor, tá? E a pessoa tá com o arcano maior exatamente ali onde o touro tá mais problemático, tá? Mas eu sinto que a pessoa não avança aqui nessa questão da intimidade, logo de cara não, talvez fique um pouco mais nesse eixo de comunicação, amor. Uau, as de paus aqui. Essa pessoa no compromisso, ela quer algo com as de paus, ela quer rápido, ela quer alguma coisa séria, rápido, não sei exatamente por quê. Ou é uma pessoa que no fundo é apaixonada, né? Talvez esteja pensando se deve continuar sendo apaixonado ou não. Mas é alguém que quer sim um relacionamento, tá? É alguém que tá procurando isso. Só que tá meio que num dilema. Ai, será que agora... Pode ser que seja alguém que já saiu de um relacionamento ou tenha tido algum problema com algum tipo de relacionamento, não é necessariamente romântico. Às vezes, sei lá, passou por uma sociedade... E aí, sei lá, tá recomeçando, mas tá revendo um pouco a vida, com as suas escolhas, tá? E amor, porque amor tem, claro, também entre amizades, né? Ó, 7 de ouros é alguém que tá plantando um futuro de família. Essa pessoa quer muito... Essa pessoa que tá chegando pra touro, ou que está com touro, não quer brincadeira, ok? É alguém que sim quer compromisso. É alguém que quer construir não só, claro, pode ser uma família mesmo ali, que tenha de sangue, mas mais do que isso, quer estar com o touro dentro de um conjunto de coisas, né? Num lugar que para ambos seja feliz, que se construísse também ser social, tá? E o 4 de ouros. Essa pessoa é um pouco fechada, tá? Essa pessoa aqui é alguém. Se você já tá numa relação, touro, vamos lá. Você tá numa relação, você ficou com essa carta que é bem complicada, que a carta mais complicada é a de touro, tá? Que é o 5 de copas ali na questão dos prazeres. Isso não afetou tanto a relação porque essa pessoa, ela tem um certo autodomínio e uma certa individualidade, tá? Então, ela não depende de você para isso exatamente, tá? E também porque essa pessoa está num processo não só de grande transformação e de recomeço. Então, isso pode até ser que também você estava num certo drama e a pessoa também, mas de certa forma vocês estão se compensando, tá vendo? Vocês estão se compensando muito fortemente, tá? Só na questão da estrutura é que não tem nenhum arcano maior para compensar, é meio que é o resultado da situação aqui. E por que não se separaram? Porque aonde um tá fraco, o outro tá forte, entendeu? Então, isso deu um apoio bastante forte aqui para a relação de touro com alguém, né? Cada um dentro dos seus infernos ou das suas, né, dos seus dilemas e das suas superações, tá trabalhando, né, naquilo que tem de mais forte, tá? E de certa forma no casal existe essa compensação, aonde um tem um pouco mais de fraqueza, o outro tem uma fortaleza. Então por isso que a relação permaneceu, ok? Eu acredito que não há separação. Eu acho só touro que tá num momento de muita desconfiança, enfim, touro tá mais complicado no sentido emocional. Mas lembra que eu falei do compromisso? Se a pessoa tem esse as de paus, que é esse fogo nesse compromisso, que tem a ver com terra, aí pode ser que ajude. Que mais? É isso aqui. Vamos ver aqui a interação entre vocês.
Ah, não, eu falei pra quem tá sozinho ou sozinha, né? Era isso. Aqui a gente falou de quem tava no relacionamento, mas quem tá sozinho ou sozinha, eu acho que a comunicação vai super bem e essa construção também vai super bem, tá? É, eu acho que touro é mais uma pessoa que essa pessoa pode estar conversando. E aí, touro, conforme vai conversando, touro, né? Essa pessoa, conforme vai conversando com o touro, ela vai, sei lá, tendo dúvida um pouco a respeito das suas crenças, o que deve fazer ou não. Pode ser que essa pessoa quisesse ter tivesse que se emocionar um pouquinho mais bloqueado, né? Tivesse focando mais nas questões materiais e talvez aqui na questão mais você vê que sai fogo, fogo, né? E o terra principalmente, tá? É alguém que está focado em dar movimento, né? Em talvez se sentir mais apaixonado ou apaixonada. Tá? Então, quando essa pessoa encontra touro, touro tem no emocional aquilo que está faltando para ela. De certa forma, tem uma compensação. E de alguma forma, essa pessoa, ela tá numa fase muito dela, então não bate de frente com essa necessidade de touro do 5 de copas, de estar um pouco mais fechado ali no cotidiano, porque meio que vem a calhar. Então, você está conhecendo a pessoa de touro, não, touro está conhecendo também a pessoa, e touro quer conversar, a pessoa também, isso faz bem para a pessoa no amor, tá? E touro, de verdade, a gente já sabe que só vai melhorar com o tempo, que precisa secar essa água, certo? Então, de alguma forma, as coisas vão andando, tá? Então, pode ser que essa pessoa até sentiu que touro poderia ser uma pessoa importante, plantou uma semente, mas tem uma questão de paciência, né? Cavaleiro de ouros, o 7 de ouros, para esperar essa relação se desenvolver, tanto de um lado quanto do outro, cada um está resolvendo os seus dramas, mas cada um do seu lado também é um suporte, é um ponto de apoio para o outro, né? Naquilo que o outro é mais deficiente, vamos dizer, não vai ser muito essa palavra, né? Mas naquilo que o outro está com mais dificuldade. Né? Então, o touro não está com dificuldade na questão do amor nem na comunicação 100% para ambos, mas está com mais dificuldade na questão de retomar o prazer da vida e tal, e de fazer algumas escolhas no seu cotidiano. Isso aqui, em compensação, a pessoa sabe exatamente o que quer, ela está reavaliando, ela só está fazendo um balanço da vida dela, é uma pessoa que tem controle sobre seus desejos, então não é que o eremita não tem prazer, ele tem controle total daquilo que ele quer ou não, e quando ele quer, e se ele precisar esperar, ele espera, porque o eremita tem esse controle, né? Entende? E, como eu falei, o amor, né? Ali pra a pessoa pode ser que emocionalmente esteja um pouco racional, tá desconectada da emoção, mas na verdade não tem como a gente construir bens, vamos dizer assim, até os bens materiais sem esse emocional, ok? O emocional, ele tem que ter uma canalização ali, positiva, né? Vamos lá. Eu vou pegar uma carta para ser o resultado dessa relação, no amor, a carta do diabo. De certa forma, o que vai rolar aqui de resultado, né, vai ser o seguinte, desejo, tá? Tenho desejo. Eu acho que a pessoa ela tem um pouco de medo de ficar dependente de touro na questão emocional. É interessante porque touro é sempre aquele que tá nutrindo, né? Touro costuma fazer as coisas, a pessoa tem um pouco de receio. Mas a carta do diabo também leva ao quê? À sexualidade. Esse amor, ele vai ser, talvez, desenvolvido para uma questão romântica do lado da parte física. Aliás, vamos pegar a parte física, então, né? Ó, justiça, equilíbrio. Eu acredito que aqui tanto o touro quanto o outro lado vai achar esse equilíbrio, essa coisa justa, né? Do dar e do receber, tá? Então, no amor, principalmente do lado da pessoa, ela talvez tenha que desenvolver esse amor através da parte física, que é onde o touro estava mais complicado. Mas, de certa forma, essa parte física traz equilíbrio e esse senso de justiça para ambos os lados. Então, tá bastante forte essa energia. Na estrutura, o 3 de copas. É bom, tanto para um lado quanto para o outro, essa relação, em termos estruturais, traz estrutura principalmente emocional, certo? Mas não só emocional, como eu falei, o 3 de copas, a parte da estrutura, ela é psíquica, emocional, e o resultado do 3 de copas, eu tenho uma celebração, tá? De ambos os lados. Então, aquilo que cada um talvez estivesse pendente, então o touro não sabia como recomeçar, o outro lado tá recomeçando aqui, ou tá seguindo uma nova fase, porque tem muita consciência, pode estar ajudando nesse sentido. E de certa forma, touro tem esse lado emocional, que essa pessoa
tá carente, certo? Carente não é carente de... Ela tá em dúvida, ela não tá entrando em contato plenamente. Cavaleiro de espadas na comunicação, é muita comunicação, vocês se comunicam demais, nossa, deve falar mais que a boca vocês aqui. Eu tô dizendo que a comunicação, é claro, tô brincando com falar mais com a boca, mas a questão é que há uma troca muito profunda aqui, né? A comunicação, ela não é só de coisas superficiais, ela traz o aspecto desse amor e dessa reconexão, é muito importante isso, né? Na questão da relação. A relação, quando a gente pensa, ela tem esse eixo aqui, prazer e amor. Mas a gente tem que pensar que tem os outros aspectos, porque numa relação a longo prazo, os outros aspectos estão lá, você tendo consciência deles ou não. E também porque muitas vezes a gente confunde desejo e amor, tá? E aqui, de certa forma, às vezes a gente começa por um e vai caminha para o outro, começa no outro e caminha para um. No caso da pessoa aqui em relação a touro, é uma pessoa que pro amor ela vai vir primeiro pela sexualidade, que é onde ela tem a carta do eremita, onde ela tem mais autoconfiança, controle e tal. E que de certa forma touro, o que touro tem? Touro na verdade está desconectado disso, pode ser um bom momento para se reequilibrar realmente. E touro com todo esse amor, não tem como não trocar energias aqui na intimidade. Então pode ser que o outro se conecte com esse amor que de certa forma essa pessoa quer com o 10 de copas ali. Tá? Nem todo mundo se conecta ao amor do mesmo jeito, tá? Receitinha de bolo, essas coisas, cada um é cada um, ok? A coisa mais importante é você estar com o coração aberto, né? E tentar entender cada pessoa, seja qual for o signo, é o momento do outro. Aí vai ficar mais fácil você acertar do que você ter alguma receita de bolo, tá? Uau, a carta do sol no compromisso. Bom, eu já tinha falado que para quem já está no compromisso, o compromisso é uma coisa super importante aqui, porque de certa forma deu base para cada ponto que um estava mais fraco, o outro estava mais forte. Então isso vai, apesar talvez tenha havido algum drama, isso vai fortalecer a relação. Para quem está conhecendo alguém, né, touro, meio aos trancos e barrancos, porque eu sempre falo, quando a gente tem número 5, quando a gente já está na relação, e no caso de touro as coisas estão se compensando, tá ótimo. Mas quando não, quando você vai conhecer alguém, a gente tem que passar algumas barreiras, né? E a grande barreira é exatamente esse eixo, certo? Porque a comunicação é ótima, de certa forma na estrutura talvez ambos se sintam muito bem e felizes, né? Tanto que aqui no compromisso, que eu já falei que de certa forma é o resultado das coisas, é sempre o resultado. O compromisso é só um resultado, né, gente? De todo o restante, certo? Se o restante tá dando certo, o compromisso é só uma consequência, praticamente. Quando o compromisso ele é uma coisa imposta, é mais difícil trabalhar os outros, quando os outros estão travados, né? Então, aqui o compromisso é só uma consequência, de certa forma, desse amor que touro tem, né? Para quem tá conhecendo touro. Por quê? Porque esse amor vai compensar muito uma primeira fase bastante resistente, que também vem do lado de touro. Touro traz, de certa forma, dentro dessa relação nova, o problema e também a solução, vamos dizer assim, né? E essa pessoa, ela tá talvez um pouco mais equilibrada, como um todo, só que tá bem mais travada nesse emocional. Então, o touro tá compensando e compensa-se aqui através dessa questão física, sim. É muito importante que se entregue ao prazer. E de certa forma, touro tá fechado e a pessoa tem a carta do eremita. Para quem tá conhecendo alguém, esse é o grande trampolim. E talvez a primeira barreira, né? Essa questão mais íntima de compartilhar prazeres. Não precisa ser físico no primeiro momento. Entende? Mas um tá mais quietinho, a carta do eremita, e o outro tá bloqueado. Então, talvez é esse amor, essa vontade de estar junto, essa coisa mais emocional leve, é um contato físico que com o tempo se torne, né, de certa forma, essa cura. Primeiro, a cura, na verdade, esse equilíbrio da justiça é um equilíbrio material. Então, ambos vão se curar no sentido que não tava com problema, bloqueado nem nada, mas estava talvez mais na sua, né? Muito focado em si mesmo e tal. Tá tudo bem, mas não tava conseguindo aproveitar. E o outro não, tava bloqueado. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Acho que sim, né? Rainha de Copas.
Porque não tá uma leitura tão linear, tá uma leitura onde a gente tem muitos altos e baixos, que num casal talvez não se perceba porque eles estão se compensando, por mais por uma relação que vai começar, isso tem um impacto muito grande. Rainha de Copas, aqui tem essa ideia de ser receptivo, que é o resultado dessa relação. O Imperador, que de certa forma vem do resultado do louco, da carta de Touro. Pode até ser que seja receptivo, seja para Touro também, né? Mas eu acho que seja para ambos. A pessoa precisa estar receptiva para o amor e Touro receptiva para o prazer, tá? E aqui o Valete de Copas, uma oferta. Não tenho dúvida que essa relação empodera tanto um lado quanto o outro, tá? E que ambos precisam estar receptivos. A pessoa para este emocional e Touro para este prazer, ok? O Valete de Copas fala de uma semente, de uma oferta de amor verdadeiro. O resultado vai ser um compromisso. É bom para ambos, porque a estrutura que se cria aqui, né, essa luz, é um casal que brilha muito quando tá junto, né? Essa que é a ideia, tem um certo brilho aqui, tá bom? Vamos somar a carta de arcano maior de todos aqui. Por fora, a gente tem 15 com 19, 34. 34 com 8, 42, que dá 6 os enamorados. 42 com 4, somando aqui, 46, 10 da roda da fortuna. Olha, gente, essa relação, para quem já tá, é uma relação de destino de vocês. E é por isso que, de certa forma, tá funcionando, porque foi uma fase que cada um passou, mas vocês tinham que estar juntos já. E para quem for conhecer alguém, tá na hora de conhecer uma pessoa que tá muito ligada ao seu destino, ok? Não tem como. O destino tá presente aqui. Tá? E o 42 que tinha dado as energias de fora é o 6, né? Que é a carta dos enamorados. Então, essa relação já tá aqui. Acho que tinha dado os enamorados para Touro, não foi isso? Aqui já tem uma relação potencial. Pode até ser que vocês já se comunicassem com essa pessoa. Para alguns vocês vão começar a se comunicar. Mas a gente sabe que tem uma primeira resistência de ambos os lados. Precisa ser vencida, né? Um lado está muito disponível para o amor, que é Touro. Mas não tanto para a questão mais do prazer. E o outro é vice-versa. Então, existe essa comunicação, ela vai chegar um momento que ela chega nesse ponto. Mas, como existe esse destino, né? Então, de alguma forma, isso vai ser... O destino acaba traçando uma situação onde a parte física não tem como. Mesmo que o Touro esteja amando e tal, quem vai ter que ser receptivo é Touro, na questão dos prazeres. Talvez se abrir mais para as diversões, né? Para qualquer coisa, inclusive para o contato físico, ok? Aqui. Então, se você está numa relação e você está travado demais, pensa bem, porque aqui a gente tem uma relação bastante importante. Você achou que a energia da pessoa bateu direitinho? Então, vale a pena você refletir, né? Se você não pode dar alguns passos à frente, tá bom? É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.